Bom dia, crianças, tudo bem? O nosso texto do livro de Mãos Dadas nessa semana vai falar sobre a Páscoa. Mas por que nós estamos falando de Páscoa agora em julho? É que nossa Páscoa foi celebrada em abril e nós estávamos em férias. Então, a Páscoa judaica é comemorada pelos judeus como a libertação da escravidão que eles viviam no Egito, e de onde então eles saem em direção a Canaã, que era a terra de onde eles viviam antes de ir para o Egito. E lá então eles imaginam encontrar paz e abundância. Então essa passagem da escravidão para a liberdade é comemorada pelos judeus durante 8 dias. Na primeira noite da celebração, os judeus mais velhos contam para as crianças a história do povo judeu. E é colocada sobre a mesa para a ceia uma bandeja onde se colocam alguns símbolos importantes para o povo judeu. Então, eles colocam aqui 3 pães, que são aqueles pães sem fermento, aqueles igual a gente usa para fazer beirute. Então, eles representam a totalidade do povo judeu. Depois nós temos aqui o ovo, aliás, aqui nós temos um osso de uma ave, que representam os animais que eram oferecidos em sacrifício no templo de Jerusalém. Uma mistura de frutas com vinho, que lembram a argamassa que os judeus usavam para construções das pirâmides, dos templos, dos palácios no Egito. Em seguida vem uma mistura de ervas amargas, lembrando o sofrimento da escravidão, um galho de salsinha molhado em água salgada, lembrando as lágrimas da tristeza pela escravidão, e por fim o betsá, que é um ovo cozido que lembra a tristeza da destruição do templo de Jerusalém. Fora dessa bandeja é colocado um recipiente com água salgada para lembrar o mar Mediterrâneo que os judeus atravessaram de volta para Canaã. Para o povo judeu, a tradição da sua história e de sua cultura é muito importante, e mesmo dispersos por tantos países do mundo, eles se mantêm unidos pela prática dos seus costumes. Quanto à Páscoa dos cristãos, nós sabemos que é comemorada essa data, nessa data se comemora a ressurreição de Jesus. Jesus era judeu e ele viveu na Palestina numa época em que novamente os judeus eram escravizados, desta vez pelos romanos. E Jesus incomodava muito, os poderosos romanos, porque ele criticava a escravidão. E também ele incomodava os sacerdotes do templo, os fariseus, que falavam uma coisa, mas praticavam outra. Eles faziam preces em voz alta nas praças, em lugares públicos, para se mostrarem pessoas extremamente religiosas, praticantes das leis mosaicas, mas na verdade eles também exploravam o povo com a cobrança de impostos, com o sacrifício de animais que deveriam ser apresentados no templo e que eram ali mesmo adquiridos, onde as pessoas pagavam preços altos para fazer aquele sacrifício de animais, acreditando que assim o animal sacrificado iria libertá-los dos seus pecados. Então, por incomodar fariseus e romanos, Jesus é preso na semana que antecedia a Páscoa dos judeus, crucificado na sexta-feira, mas no domingo ele se apresenta de uma forma materializada a alguns amigos para indicar para todos que há vida depois da morte.
Os símbolos da Páscoa cristã são muitos, mas entre eles nós temos o coelho, que é o símbolo da fertilidade, né? As ideias cristãs se propagando rapidamente. Nós temos o ovo, que para os cristãos é a origem da vida. As pessoas se reúnem normalmente nos domingos para celebrar a Páscoa e também para trocar presentes, muitas vezes impulsionados pelo comércio, né? Se busca comprar os ovos de muitos sabores, de vários tamanhos, e muitas vezes essa atitude, essa troca, é aquilo que acaba sobrando na ideia da Páscoa, quando na verdade o símbolo da Páscoa, a essência da Páscoa é o amor, a caridade, o respeito ao próximo e a prática do bem. Então, nós temos que estar atentos, porque nós, através dos ensinamentos dessas virtudes, nós podemos nos transformar em pessoas, fazer a nossa passagem para pessoas melhores no dia a dia. Um beijo para todos vocês e até a próxima!